Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês esse artigo que não é escrito, mas é o primeiro artigo em Libras a ser publicado nos periódicos da Abralim. Eu sou a Ronice Quadros e trabalho na UFSC na área de Língua Brasileira de Sinais. Olá, tudo bem? Eu sou Mariane Stumpf e este é meu sinal. Trabalho como professora da UFSC na área de escrita de sinais e linguística em geral. É um prazer estar aqui trabalhando com a Ronice na apresentação deste artigo. O presente artigo tem como temática central a Libras. E o artigo traz uma visão geral sobre o tema, também como a língua brasileira de sinais vem se desenvolvendo em território nacional. Então, agora, nós convidamos vocês a acompanhar os tópicos desenvolvidos neste artigo. Vamos lá? O que é língua? Libras. Que língua é esta? Muitos pensam que em diversos países se utiliza a mesma língua de sinais, mas isso não é verdade. Aqui no Brasil, nós temos uma língua de sinais própria, a Libras, língua brasileira de sinais, diferente da língua de sinais de outros países. A língua de sinais é um produto cultural que se desenvolve através do contato entre os pares da comunidade surda, como é o caso do Brasil e Portugal. Fala-se a mesma língua oral, a língua portuguesa. No entanto, a língua brasileira de sinais é diferente da língua gestual portuguesa. Eles possuem uma outra estrutura, uma outra trajetória histórica de luta e preservação da língua, que se distingue da Libras e das demais línguas de sinais. Um outro exemplo é a língua de sinais francesa, que foi criada na França e deu origem à língua de sinais americana, que aos poucos foi sendo modificada pela comunidade estadunidense, novos sinais foram surgindo, assim como o Brasil, um país com dimensões continentais que apresenta variações regionais de norte a sul do país. No caso do Brasil, nas diversas regiões do país, quem são as pessoas falantes de língua brasileira de sinais? Nessas regiões, são línguas diferentes ou é a mesma língua nacional? Alguns podem pensar que essa língua está restrita a um território, como no caso dos indígenas, em que cada tribo se fala uma língua exclusivamente naquele espaço. Muito pelo contrário, a Libras está presente em todo o território nacional. Na maior parte dos centros urbanos em que os surdos vivem, ali está a Libras. Nas escolas onde os surdos frequentam, também nas diversas associações de surdos criadas por todo o país. Nesses lugares, a Libras é vastamente utilizada. O contato com os surdos acontece por meio de encontros, eventos, em que eles interagem em Libras, em qualquer território, em qualquer lugar, como acontece com o português, que é falado em todas as regiões. A Libras é falada em todas as regiões. É claro que em certas comunidades se falam diferentes línguas de sinais, como é o caso das línguas indígenas, como a língua sena, ou em cidades interioranas, mas a Libras é uma língua nacional. E quem são essas pessoas falantes de Libras? Os surdos espalhados por todo o país, e também os ouvintes, que têm aumentado exponencialmente a quantidade dos falantes. Os surdos ensinam a língua de sinais e assim ela tem se desenvolvido cada vez mais e mais ouvintes participado dessa comunidade sinalizante. A Libras tem diferentes perfis de falantes, como surdos filhos de pais surdos que propagam a língua de geração em geração, surdos filhos de pais ouvintes que têm contato com a Libras fora do ambiente familiar com outros surdos, e ouvintes filhos de pais surdos, chamados codas, que convivem com a Libras, também ouvintes que vêm aprendendo a Libras e se desenvolvendo de modo fluente. Esses falantes ouvintes têm aumentado cada vez mais em todo o Brasil. Porém, os principais falantes, aqueles que carregam um sentimento de pertencimento, são os surdos, que participam das comunidades surdas, embora os ouvintes tenham feito cada vez mais parte desta comunidade. Os estudos ao longo dos anos encontraram na Libras diferentes níveis linguísticos, das seguintes áreas: fonologia, sintaxe, morfologia, semântica pragmática, políticas linguísticas e análise do discurso.
descobertas que comprovam que a Libras possui o mesmo status de língua de línguas orais como o português. Isso é importante, pois muitos teóricos assumem uma visão inferiorizante da Libras. Precisamos combater essas visões com publicação de artigos de pesquisas tendo base em corpos. Também é importante ressaltar a diferença entre a modalidade gestual-visual e a modalidade vocal-auditiva. A língua de sinais é uma língua visual que utiliza o espaço para a organização dos níveis linguísticos. É uma produção diferente, ainda assim é uma língua. Em todo o Brasil, as pesquisas sobre língua de sinais com enfoque na Libras têm aumentado cada vez mais. Em diversas universidades espalhadas pelo país, pesquisas sobre o tema vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo, e atualmente ainda mais. Os estudos tiveram início por volta de 1980, sendo inaugurados por Ferreira Brito. Com o avanço deste campo, um dos seus frutos foi a criação do curso de Letras Libras nas diversas universidades do país, semeando novas pesquisas. Outro fruto recente das pesquisas foi o desenvolvimento do Corpus da Libras, iniciado pela UFSC e seguido por outras universidades que iniciaram as suas coletas de dados. A coleta no estado de Santa Catarina foi concluída e também surdos de referência de todo o país participaram de uma coleta. Este material foi convertido em dados riquíssimos, pois a maioria dos participantes eram surdos. Além disso, este material pôde ser estudado para entender a estrutura da Libras em todos os seus níveis linguísticos, dando continuidade às pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pela UFSC ao longo dos anos, publicações na área da linguística e na área dos estudos da tradução. Atualmente, diversas universidades também estão desenvolvendo os seus corpi, como é o caso da Universidade de Brasília, que está desenvolvendo pesquisas na área da terminologia da sintaxe. E também é o caso da Universidade Federal do Ceará, que iniciou esse tipo de pesquisa. Outro exemplo é a Universidade Federal do Alagoas, que está desenvolvendo pesquisas na área da morfologia, da sintaxe, e assim as pesquisas vão aumentando, como é o caso do INES, que tem trabalhado com corp. Podemos perceber que a pesquisa vem se desenvolvendo em todo o território nacional, representando um grande avanço de fato. As pesquisas sobre Libras são majoritariamente protagonizadas por pesquisadores surdos. Este marco representa um grande avanço nas pesquisas da área da Libras inseridas na grande área da linguística. O que seria o Corpus da Libras? O primeiro Corpus da Libras teve início no ano de 2014 na Universidade Federal de Santa Catarina. A princípio, os estudantes foram selecionados, eram surdos nativos da região da Grande Florianópolis ou então que cresceram ou que morassem na região há muitos anos. Nessa região do estado de Santa Catarina, os participantes foram categorizados em 3 faixas etárias distintas: jovens, adultos e idosos. As imagens foram captadas com rigor científico. Câmeras foram posicionadas ao redor e acima dos participantes, seguindo uma metodologia específica. Depois que a fase de captação foi concluída, iniciou-se o processo de notação, gerando metadados que contribuem para as etapas de análise e pesquisa sobre a Libras. Primeiramente, a coleta foi realizada com os participantes da Grande Florianópolis. Em seguida, os surdos de referência foram reunidos na Universidade Federal de Santa Catarina e instruídos sobre como seria o processo de coleta de dados. Foram gerados pela interação entre os pares surdos. Esses diálogos em Libras foram espontâneos, ou seja, não houve falseamento ou controle das falas para observar a língua em uso. Os dados que compõem o corpus foram disponibilizados em um endereço eletrônico para que futuramente outros acadêmicos possam pesquisá-los. O corpus da UFSC impulsionou este trabalho em outros estados brasileiros, iniciando pelo estado do Tocantins, também o estado do Ceará, no estado do Alagoas e, por último, no Rio de Janeiro. Estes 4 estados estão realizando suas pesquisas,
possibilitando a comparação entre esses corpi, pois a mesma metodologia foi seguida por todos. Portanto, agora temos um inventário nacional padronizado. Além disso, o Corpus da Libras proporcionou a geração de um banco de dados contendo sinais que foram coletados durante a pesquisa, selecionados e armazenados. Sinais da língua em uso. Assim, podemos observar quais sinais são recorrentes, quais ocorrem com menor frequência, quais são próprios da região de Florianópolis, se são semelhantes ou não às demais regiões e assim por diante. Observar as variações regionais. Este trabalho é possível graças a este primeiro inventário de excelência nacional. É importante salientar que o Corpus da Libras já vem sendo utilizado em todo o país por pesquisadores, pois se trata de um material de domínio público. Podemos observar essas pesquisas sendo desenvolvidas nas diversas áreas, em todo o país, como na fonologia, na análise morfológica, na análise sintática e assim por diante. Este material desencadeou uma mudança significativa nas pesquisas, pois antigamente não havia essa disponibilidade, e os pesquisadores por vezes encontravam dificuldade ao buscar participantes, tendo somente um. Agora temos uma vasta amostra de usuários da Libras, efetivamente usando essa língua. Além dos níveis linguísticos, que podem ser analisados, pode-se analisar também a questão da modalidade visual e da iconicidade, da produção desta língua não somente com um, como acontece nas pesquisas antigas, mas agora com diversos participantes. De fato, essas pesquisas têm aumentado. E o que é a fonologia da Libras? Muitos pensam que é a mesma fonologia das línguas orais, como o português, que requer controle do fluxo de ar e do aparato vocal. Mas a Libras se manifesta pelo som? Não. Entretanto, diversas pesquisas indicam equivalências entre elas e como a língua de sinais se organiza. Veja, quando analisamos um sinal, o mesmo é composto por parâmetros básicos, como configuração de mão, movimento, localização, orientação da palma, expressões não manuais. Estudos descrevem a função de cada um na construção do sinal. Podemos exemplificar analisando a relação entre os sinais que representam queijo e pedra, produzidos na mesma localização, no queixo, ou seja, é um par mínimo. Note, queijo e pedra. Dessa forma, são organizadas as configurações de mão seguindo as regras gramaticais para sinais. Também podemos estudar, com base nos corpi coletados de norte a sul do país, os parâmetros apresentados nos sinais, como o movimento, que exprime velocidades diferentes conforme a variação fonológica regional da língua. É importante que essas descobertas fonológicas difundam o uso da língua pela comunidade surda. Um dos pioneiros dos estudos fonológicos da Libras foi o pesquisador André Xavier, que em 2006 publicou um dicionário, que além de dar visibilidade, este material impulsionou a aprendizagem da Libras, destacando seus aspectos fonológicos. As descobertas de sua pesquisa evidenciam as unidades mínimas, a saber, os fonemas da Libras. Os fonemas agrupados em parâmetros, configuração de mão, orientação da palma, movimento, localização, foram analisados a fundo a fim de esclarecer a sua organização fonológica na produção dos sinais, bem como revelar os padrões fonéticos e identificar os pares mínimos. Uma dessas regras discutidas pelo autor é o número de mãos aplicado em quaisquer sinais, podendo ser sinalizados com uma ou duas mãos. Conhecer, saber, não saber, lembrar, são ditos com apenas uma das mãos. E com duas mãos temos namorar, comunidade, televisão, em que, via de regra, ambas as mãos têm a mesma configuração de mão, portanto, simétricas. Essa descoberta inédita instigou e fomentou os estudos da área. Há determinados sinais descritos por Xavier executados com as duas mãos, todavia com configuração de mão diferentes, como é o caso dos sinais feitos com as duas mãos em que uma delas se mantém estática, enquanto a outra se move, tais como verdade, letras libras, dentre outros. O linguista também descreve o processo fonológico da construção de frases,
Se temos 3 sinais em sequência, a produção dos sinais anteriores influencia nos parâmetros dos subsequentes. No ano de 2014, Xavier avançou as pesquisas na sua tese e trouxe um novo panorama para a área da fonologia. Um de seus apontamentos foi sobre alofones, que variam de acordo com a região, como o sinal de saber e conhecer, cujos parâmetros, localização e configuração de mão podem mudar. Por exemplo, algumas pessoas produzem o sinal de saber tocando a têmpora, e outros o seio da face. Essas diferenças na pronúncia são naturais e não constituem erro, ou seja, tratam-se de alofones ditos de acordo com o contexto dos falantes, das relações entre os pares, do ambiente de produção, das vivências dos indivíduos. Ademais, encontramos alofones no parâmetro número de mãos, antes despercebidos, assim como o sinal de professor, observado no uso dito com 2 mãos, quando acreditava-se ser válido somente com uma mão, de acordo com a gramática, mas que, dependendo das condições de produção, podem ser naturalmente sinalizados dessa forma, pelo mesmo falante. Descobertas importantes que alinhavaram a aplicação da teoria fonológica, estimulando a investigação dessas diferenças para elucidar a área. E a morfologia da Libras, como seria? Já existem pesquisas no Brasil que introduziram a análise sobre a estrutura e a composição dos sinais. A morfologia, na realidade, é um campo fronteiriço pela forte relação entre os estudos fonológicos e morfológicos. Na fonologia, por vezes, dentre os fonemas, como orientação da palma, localização, configuração de mão, observa-se a presença de significado, ou seja, é um morfema, por isso da relação fronteiriça. Isso porque na Libras a maioria dos morfemas são monomorfêmicos, ou seja, uma única configuração de mão. Por exemplo, o sinal de saber só tem a configuração nesse formato, não sendo composta de diversos morfemas. Como a maioria dos sinais é monomorfêmica, todos os seus aspectos estão agrupados em uma pilha. Nesta pilha, em alguns casos, um dos componentes, como por exemplo o movimento, que seria considerado um fonema, pode ser um morfema, pelo fato de apresentar significado. Dentre os morfemas da Libras, há morfemas presos e morfemas livres. Essa afirmação foi descrita na pesquisa de Sandra Nascimento, de 2013. No seu estudo, a autora investigou e descreveu esses fonemas que se enquadram como morfemas. Além disso, descreveu como observar os critérios morfológicos na Libras. A morfologia estuda as unidades mínimas que têm significado. Um exemplo na Libras seria o sinal de casa, casarão, mansão, mostrando o tamanho grande, assim como casinha, casebre, galpão, em que o movimento influencia o sinal. Ou seja, morfema para tamanho. Cada sinal pode sofrer sufixação, o que pode parecer incompatível com a língua de sinais. Mas os dados apontam exemplos na Libras que, pela exploração de aspectos visoespaciais, comprovam a sufixação. Por exemplo, na morfologia, podemos encontrar palavras compostas por aglutinação ou justaposição, de morfemas sinalizados em que cada um desses reunidos constitui um novo significado, comprovando esses fenômenos morfológicos presentes na Libras, como as derivações dos sinais. Além disso, o termo fonomorfologia, que descreve a junção da fonologia e da morfologia, proposto pela pesquisadora Sandra Nascimento, decorre do fato de que determinados parâmetros fonológicos da Libras se enquadram na morfologia pela identificação de significado. Haja vista que a fonologia não descreve unidades que têm significado, por isso da transição de nível linguístico. Isso acontece até em sinais que têm o mesmo parâmetro, como a configuração de mão para a fonologia. Passam a ser objeto de análise da morfologia, pois a mudança de orientação para frente ou para baixo implica em um classificador. Pelo contexto, essa orientação adquire um significado, sendo que essa mesma configuração na perspectiva da fonologia é apenas um fonema, mas com alteração passa a ser um morfema, um classificador.
Ademais, as expressões não manuais também podem influenciar os sinais mudando de nível linguístico os parâmetros dos sinais. Por exemplo, o sinal triste, que é incompatível à expressão de felicidade, por isso se usa essa expressão, sobrancelhas baixas, testa franzida. Já o sinal casa, somado à mesma expressão de tristeza, modifica o significado do sinal, assim como a expressão da boca fazendo bico para o sinal de bebê, que remete ao seu tamanho pequeno, ou as bochechas infladas para indicar grandeza, com o sinal de casa acrescido das bochechas infladas, ganha o significado de tamanho grande. Portanto, as expressões não manuais atribuem significado aos sinais, ou seja, podem ser morfemas. Então, na esfera da morfologia, Sandra Nascimento identificou monomorfemas, ou seja, morfemas únicos, como é o caso do sinal de ética, que apresenta um único morfema sem nenhuma outra unidade composicional, utilizando-se da letra E do português. Outro caso são alguns classificadores, como este utilizado para referir-se a carro, também monomorfêmico, ou seja, uma única unidade de sentido. Porém, existem sinais que contêm mais de um morfema. Por exemplo, sinais que têm 2 morfemas na sua composição. A saber, 2 meses, 2 pessoas, 2 dias. Estes sinais que incluem o numeral 2, observe: 1 dia, 2 dias. 2 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, ou seja, 2 morfemas compondo um único sinal. Com relação aos tipos de morfemas, foram descritos diversos deles, como os aditivos, no caso, que incluem morfema de negação, como gostar e saber, que assim se tornam não gostar e não saber, sinais completos com a negação constitutiva, ou seja, 2 morfemas. Sinais múltiplos, como árvore, que tornam-se floresta com a sua repetição, casa, que torna-se vizinhança também com a repetição, ou que aumentam em número pela reprodução com as 2 mãos, como o caso de dar sinais. Assim, vemos a junção de morfemas. Também os sinais aumentativos, como belo, bonito, belíssimo e assim por diante, que gradativamente intensifica o significado do sinal. Por vezes, na união de 2 morfemas, o movimento pode ser omitido, como é o caso da ligação do substantivo casa, que normalmente teria esse movimento. Ao ligar-se a cruz para compor o sinal de igreja, perde o movimento. Agora acompanhe um exemplo acerca da derivação em libras, que ocorre na união das mãos, em que cada uma tem o seu significado, como descreve Nascimento na derivação de morfemas presos. Por exemplo, o morfema L, utilizado com as 2 mãos para a televisão, porque L é conhecido há bastante tempo como uma referência à tela, a partir daí foram sendo criados sinais novos que usam essa base para novos significados, como os da área da informática, como slides, ambiente virtual, videoconferência e muitos outros sinais que se originaram do morfema L, que permanece trazendo o sentido de tela, pois os sinais relacionados a computadores trazem esse referente. Todos esses sinais novos, nos casos de derivação, como L por derivação, letras libras, letras bacharelado, letras licenciatura, que também usam do morfema preso L para recriar sinais derivados, que não tela, mas que a mesma letra L representa 2 morfemas diferentes e ambos são morfemas presos. No caso da flexão, também foram identificados sinais que têm essa forma de fixação, como é o caso dos verbos entregar, entregaram, entregou-me, ajudar, ajudou-me, ajudei-o, em que o verbo sofre flexão pelos morfemas que concordam com os sujeitos e objetos. O comportamento dos morfemas está regido por diversas regras que estão sendo descritas em pesquisas em andamento, tanto das suas características como a sua evolução e criação de sinais. A morfologia é de extrema importância para pesquisas em Libras, pois demonstra a riqueza
e complexidade da língua. Como se organiza a sintaxe da língua brasileira de sinais? A sintaxe é um campo de estudo que visa compreender como se estruturam frases, analisando os arranjos, a ordem em que as palavras são apresentadas de forma coesa. Alguns estudos desse campo já foram iniciados no Brasil há bastante tempo, com as pesquisas de Ferreira Brito, um ponto de partida para que outros, desde então, corroborassem com essas conclusões iniciais, como Tânia Filipe. Agora, há pouco tempo, em 1999, eu, Ronice Quadros, desenvolvi minha tese nessa temática, a base estruturante da sintaxe dentro do contexto da Libras. Descobri que tal estrutura básica é SVO, sigla para sujeito, verbo e objeto, elementos que formam a base. Mas é possível produzir com outros ordenamentos de palavra. Temos um ponto de partida em SVO, em que os argumentos são agregados por transshift. Pode-se acrescentar um sujeito no fim da frase ou um objeto no início dela. Todavia, ambas estruturas partem do SVO. A maior parte dos exemplos coletados da Libras apresenta essa estrutura básica, que pode se complementar com alguma informação ou sofrer alteração por motivação semântica. Essas trocas no ordenamento se dão pela função do que se quer dizer, a intenção que provoca essa mudança. Por exemplo, eu posso querer destacar algo na frase acrescentando um tópico. Alguns leitores talvez conheçam o termo tópico por este sinal. E cabe uma explicação do porquê erguer a sobrancelha. Quando se posiciona um argumento no início da frase, erguem-se as sobrancelhas, indicando o tema da explicação. Assim, os interlocutores saberão sobre o que será tratado. Às vezes, pode-se posicionar um objeto no início da frase, por exemplo, banana eu prefiro. Aqui, a banana é apresentada como tópico. Entretanto, existe uma gama variada de funções para se dizer o mesmo com diferentes tipos de sintaxes. Outro exemplo são os condicionantes. Eu posso dizer: se chover, eu não vou. E ainda posso omitir o advérbio condicionante se, mantendo apenas o tópico apresentado sem prejudicar a compreensão. A condição é uma categoria típica da Libras, que no uso correto das expressões faciais fica muito claro. Veja outro exemplo. Sábado no próximo, tá combinado. Chovendo, eu não vou. Desta forma, fica indicado pelas expressões faciais que depois da topicalização, o que foi dito anteriormente será negado. Esse é um caso condicional. O terceiro tipo são as perguntas, as frases interrogativas que podem ser produzidas de N maneiras em Libras. Pode-se dizer, o pai é quem? Ou pode-se deslocar o sinal que representa a palavra quem para o início da frase, como é o caso de objetos deslocados, e dizer, o que você comprou? Ou apenas, o que comprou? Seguindo a estrutura SVO, a ordem seria, você comprou o quê? Porém, o pronome interrogativo pode ser deslocado para o início da frase se salientado pela expressão facial correta. Estas pistas nos ajudam prontamente a identificar os tipos de frases. Erguer a sobrancelha na topicalização, franzir o senho ao perguntar acompanhando um pronome interrogativo, ou seja, um termo da categoria das palavras QU, a saber, que, quem, porquê, onde, quando, são várias e podem ser utilizadas em diversos contextos, sempre acompanhadas do franzimento do senho, e quando aparecem no enunciado de uma pergunta, é compreendido que a mensagem que a sucede demanda uma resposta que se espera. É como se dissesse, ei, quero que você me explique o seguinte. Há outro tipo de pergunta, com o uso de sim ou de não polar, quando se usa a afirmação ou a negação de forma polar. Possui esse termo, pois sim e não são polos opostos. Quando eu pergunto, você quer água? Ergo a sobrancelha de uma forma diferente, perceberam?
Pelos dados encontrados dos exemplos coletados das frases interrogativas, deduzimos que o mais recorrente socialmente foram os sinais de termos duplicados. Por exemplo, o que comprou o quê? Há um acréscimo que gera estranhamento, aparecendo uma segunda vez na mesma frase, um exagero ou um reforço para o entendimento. Depois, identificamos outras sintaxes possíveis diferentes onde ocorre a duplicação como uma estratégia de atribuir ênfase ou foco, que são termos que definem categorias sintáticas. Por exemplo, eu nunca fui nunca. Na frase, o que significa nunca se repete pela segunda vez para reforçar a ideia, como em pode ir, pode. Essa estratégia pode ser aplicada de diversas maneiras. E há outros tipos de frases que são abordados de forma mais detalhada na minha tese de 1999. Contudo, estamos iniciando também as pesquisas com corpos dessa língua visual em uso, porque até então as pesquisas eram realizadas com poucos representantes de falantes surdos. E há um grande interesse de que as pesquisas iniciadas a partir de então possam averiguar, com base nesse corpus visual, se as teorias anteriores se comprovam ou se podem ser completadas com novas descobertas. Podemos citar a dissertação de Miriam Royer, que em fevereiro de 2019 apresentará a defesa de sua pesquisa, que buscou comprovar se a estrutura SVO é realmente usada pelos falantes, aproveitando os dados do corpus. E fez descobertas sobre o acréscimo dos argumentos na estrutura SVO, pois, se considerarmos, concluiremos que há uma estrutura básica de fato. É muito interessante que o corpus pode ser bastante elucidativo no entendimento das estruturas sintáticas produzidas em Libras. Assim, algumas dificuldades encontradas em pesquisas anteriores foram sanadas pelo CORP, que proporciona uma investigação muito mais abrangente. O que é a semântica e a pragmática na Libras? É um campo pouco explorado, porém é possível que o avanço na criação dos corpi da Libras, dicionários e outros materiais alavanquem as pesquisas a partir de agora, e aparentemente mais pessoas têm se interessado em estudar a semântica e pragmática da Libras. Esse conhecimento pode ser aplicado em diversos contextos. Ele pode contribuir com o trabalho de tradução e interpretação, onde se busca o termo mais adequado em português para verter um sinal da Libras. Para isso, é possível analisar o uso do sinal em outras sentenças, e com o ensino da Libras como primeira e segunda línguas, por esclarecer o mito dos significados cristalizados, para quem acredita haver equivalência entre dois termos de línguas diferentes que mantêm o significado independente do contexto. E é uma forma de consolidar o status de língua. Os estudos sobre hiperonímia, cujo sinal é esse, que investigam fatores importantes na construção do indivíduo pelas suas experiências em diferentes contextos, em ambientes domésticos, sociais, escolares e lugares em que, construindo significados na interação com seus pares, percebe que significamos mundos diferentes entre nós. Por exemplo, ao pensar na palavra frutas, será acionada uma cadeia de significados: maçã, banana, melancia ou qualquer outro elemento da categoria frutas, dos quais cada pessoa projeta uma imagem diferente para representá-la. Portanto, a palavra frutas é um caso de hiperonímia. A ação inversa, a hiponímia, seria ver o elemento banana e tomá-lo como representante da categoria frutas. Essa dicotomia é estudada no campo da semântica. Outros estudos buscam entender questões lexicais como a ambiguidade. Como ocorrem as diferentes interpretações do mesmo sinal? Por exemplo, na sentença: hoje é dia de sábado e não vou trabalhar. Vou na feira comprar laranja para fazer suco. Nesse contexto, inferimos o local correto dos significados para o sinal ambíguo que traduz laranja ou sábado. Outro exemplo: eu apresentei a minha carteirinha de deficiente no ônibus. O sinal que traduz deficiente pode ser o mesmo que traduz direito, mas a intenção fica clara pelo contexto, assim como na frase: eu tenho direito à língua. Essa compreensão é importante, pois não existem significados cristalizados. Eles são moldados de diferentes formas nas produções da comunidade de fala de cada região. Outro assunto estudado são as deixis, ou seja, os apontamentos. Se na mesa ao meu lado há um livro, eu posso apontar para ele e dizer que ele é excelente, que eu já comprei pela internet e que estou lendo. Posso fazer qualquer anáfora apontando para objetos, pessoas e lugares.
As ideias do pesquisador Daltro Carvalho, 2018, se mostraram bastante relevantes na sua dissertação de mestrado, que trata de uma categoria lexical onde ele reuniu sinais extraídos de um dicionário que tivessem a ver com sentimentos e emoções, como desconforto, raiva, alegria. Foi um trabalho minucioso que traz descobertas interessantes. Ele identificou um padrão relativo à direção e ao sentido do movimento nos sinais de significados positivos, como euforia, alegria, e separou os sinais de significado negativo em outra categoria, para mágoa, tristeza, desânimo, onde se percebe a direção e o sentido, vertical para baixo, representando a negatividade. A relevância disso é a elucidação daquilo que nos indica prontamente a incoerência na proposta de um sinal novo criado dentro de um contexto. Esse movimento, como regra, é uma contribuição importante do Daltro Carvalho. Um segundo ponto foi a sua descoberta sobre as configurações de mão. Com os dedos contraídos, eu me fecho, trago significados ruins, como a braveza ou a visão de algo escuro. E com a configuração de mão aberta, eu transmito coisas boas em sinais. E podemos comparar os significados das partes das palavras, como o prefixo in, com essas partes dos sinais. Obviamente, ainda há muito a ser investigado. Outro ponto que pode ajudar novas pesquisas foi a identificação do sinal que traduz feliz, como exceção, por ser um movimento sinuoso para baixo, enquanto os outros sinais analisados, com o movimento para baixo, tinham significados ruins e negativos. A hipótese é a semelhança do movimento do sinal de paz com o de feliz, e ambos significados aparecerem no mesmo contexto. Mas, para afirmarmos, é preciso aprofundar as pesquisas. Os estudos desse campo geram parâmetros que ajudam a organizar dicionários. Também é importante lembrar a reflexão sobre a transposição do verbo cair. Os sinais para eu caí na aula, ou a árvore caiu, ou o carro caiu, ou caí correndo, são diferentes. Esse é um parâmetro importante para organizar dicionários. Um verbo pode ser polissêmico em Libras, de acordo com o contexto. Estamos falando de um campo riquíssimo que precisa de colaboradores para realizar descobertas sobre a semântica e pragmática na Libras. Outra área que articula seus estudos com os estudos dos níveis linguísticos é a sociolinguística. Esta área observa a língua de uma perspectiva mais ampla, pois considera a língua em uso na sociedade. Neste caso, quer dizer que a sociolinguística investiga como o surdo se posiciona e interage no contato em língua de sinais, como são negociados os turnos de fala e como ocorre o contato com os ouvintes, e sobre o uso do português. Existem diversas questões exploradas pela sociolinguística e algumas pesquisas já são desenvolvidas no território brasileiro. Uma discussão, por exemplo, gira em torno da aquisição de língua-gerança por surdos filhos de pais surdos. Encontramos poucos casos, pois em sua maioria a transmissão do conhecimento linguístico e cultural é transmitido por surdos adultos. Esses dados surgiram da pesquisa realizada pela parceria dos institutos IPOL, de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, e IFAM, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que em 2018 publicou a pesquisa em que eu, Ronice Quadros, Bruna Crescêncio, Dionísio Schmidt e Juliana Lon desenvolvemos e concluímos que, infelizmente, a aquisição linguística da grande maioria das crianças surdas se deu na escola, principalmente no contato com o intérprete. Ou pior ainda, em alguns casos, a aquisição acontecia com professores que sabiam pouco língua de sinais e serviam de modelo linguístico para o sujeito surdo. Isso é um problema sério. Quando o período de aquisição é prejudicado dessa forma, a transmissão não passa entre gerações de forma natural, acarretando essa variedade tão grande de grupos distintos que tiveram seu período de aquisição dentro da escola. E é isso que o estudo vem mostrar, a importância das pesquisas de aquisição dentro de um contexto social mais amplo, proporcionando às crianças surdas o contato com surdos de referência na escola, com a intenção de estimular a transmissão mais cedo na aquisição de língua de sinais, que também tem relação com a aquisição de primeira e segunda língua por crianças surdas, cuja maioria, no período de aquisição, aprendem o português como segunda língua na modalidade escrita, e os ouvintes
que aprendem Libras como segunda língua e segunda modalidade de língua, causando-lhes estranhamento, porque os que vocalizam não estão acostumados a usar o corpo para sinalizar em uma modalidade de língua que produz gestos visuais no espaço. A aquisição é um tema importante atrelado à sociolinguística para estudar fenômenos de transmissão linguística e pensar soluções. Quem são os surdos usuários da língua de sinais? Como estabelecem contato? Em que lugares? Descobriu-se que acontecem mais interações de surdos com surdos. A grande maioria dos participantes surdos do grupo pesquisado responderam que tem mais contato com surdos, que tem mais amigos surdos. Raramente são encontrados aqueles que têm surdos na família, mas a maioria só tem amizade e contato com surdos dentro de associações e outros locais que podem interagir, como escolas e universidades, que são dois dos principais pontos de encontro. Todavia, os surdos estão bem familiarizados com os ouvintes. Eles têm contato com os ouvintes e essas trocas influenciam no uso da Libras. Com eles, os surdos não sinalizam de forma natural, tal qual quando estão no seu conforto linguístico entre si na interação surdo com surdo. Porque no encontro com o ouvinte, o surdo adapta sua linguagem. As pesquisas sobre o assunto são escassas e no Brasil ainda não se desenvolveu nenhuma. Contudo, temos consciência dessa influência que o surdo sofre no contato com o ouvinte e reordena a sintaxe da sua sinalização, seguindo a estrutura do português para dizer as coisas de forma leve e ajudar o ouvinte a entender a sinalização. Essa influência deve ser pesquisada dentro da sociolinguística. Nós também já organizamos os dados coletados com o grupo e iniciamos a análise das variações linguísticas. Dentro desse projeto do Corpus da Libras, foram incluídos os surdos de referência que residem espalhados por todas as regiões brasileiras e estiveram reunidos para a coleta. Eles sinalizaram para a pesquisa como sinalizam no seu estado segundo a sua variação regional linguística. E podemos comparar essas diferenças com as diferenças da variação regional da língua portuguesa. Podemos citar como exemplo o uso dos números que podem ser produzidos assim, iniciando pelo polegar para o número 1 e o dedo indicador para o 2, ou de acordo com a variação do Rio Grande do Sul e São Paulo, que inicia o número 1 com o dedo indicador e com o 2 o dedo médio. A variação que inicia pelo polegar é a mais recorrente nos outros estados. Porém, a forma de sinalizar os números que os gaúchos e os paulistas já estão acostumados a usar é uma exceção na variação regional. Essas questões de variação regional também são encontradas em português, na relação das várias palavras de acordo com o costume dos falantes. Os gaúchos se diferenciam da região norte do país, pelo modo de falar, como é o caso da palavra em português aipim, que no norte se fala macaxeira. É a mesma variação que acontece na Libras. Também encontramos outros exemplos, como os meses do ano, ou até mesmo os dias da semana. Alguns meses possuem uma variedade grande de sinais, porque termos de calendário têm uma relação forte com a cultura local dos falantes. Veja esse exemplo para o sinal de fevereiro, um empréstimo linguístico do português que toma emprestado a mão configurada na letra F, que é bastante utilizado. Porém, há outras variações motivadas pelas fantasias e danças de carnaval, ou as variações para o mês de agosto, que podem ser assim ou assim. São várias possibilidades. Se essas raízes culturais existem ou não e quais são, ainda estamos apenas iniciando as pesquisas, mas já observamos que os sinais para os meses apresentam raiz na cultura regional. E sobre os dias da semana, temos, por exemplo, alguns estados apenas sinalizam assim, de segunda a domingo, e outras regiões fazem da seguinte maneira. A variação do local de produção do sinal na cabeça ou no espaço neutro é encontrada em diversas regiões do Brasil. Já levantamos os dados para analisar a variação entre as regiões. Mas agora precisamos fazer um aprofundamento epistemológico para entender o porquê ocorre essa variação
Quais foram as soluções que levaram a essas mudanças? Os sinais podem ser motivados por uma razão cultural, ou fonológica, ou pela escolha aleatória de um fonema que represente diferentes significados. Também teve início a organização das variações em categorias na primeira etapa da pesquisa realizada na região da Grande Florianópolis, antes de haver o corpus, com a tese de Dionísio Schmidt de 2008, em que foram catalogados os sinais que apresentam variação no estado de Santa Catarina, identificados as mudanças por motivações fonológicas e como ocorreram essas mudanças, com um sinal que possui uma determinada forma ou fonema e se transforma ou some. Além disso, podem ser diferenças ocasionadas pela substituição de termos antigos em desuso do disléxico de falantes mais jovens por termos mais novos. E, aliás, é um fato recorrente. Nosso grupo percebeu que a variação também aparece na construção da sintaxe no espaço. No palco, as pessoas de mais idade sinalizaram de forma mais expansiva, usaram um espaço maior. Os jovens foram mais econômicos e sinalizaram num espaço menor. Já temos esses dados e podemos estudar o uso do espaço em detalhes e ângulos diferentes. Estamos começando pelo grupo de surdos de referência e comparamos o grupo dos surdos mais idosos com os surdos mais jovens. Uma conclusão da pesquisa tem relação com a vitalidade da língua. Bom, talvez alguns pensem qual seria a relação da vitalidade com língua. Uma língua pode morrer? Sim, uma língua pode morrer. A Libras morrer seria difícil, mas os dialetos de regiões menores podem se extinguir. A Libras está mais assegurada, mas também corre risco de extinção. Talvez alguns pensem que temos diversos cursos de letras Libras criados no país, os surdos estão ganhando espaço, há uma proposta de bilinguismo, tudo está se encaminhando, então como poderia a Libras correr tal risco? Pois bem, pesquisas apontam que esse risco existe por causa dos bloqueios da transmissão na aquisição, a falta de uma referência válida, que não seja só na escola de ouvintes, que sinalizam mal, ou com o intérprete, ou com o professor que não sabe sinalizar. O professor pode ser ótimo, mas não tem o que falta, a fluência em Libras. E sem modelos de surdos adultos para crianças, a transmissão é bloqueada e a Libras é restringida. Outra ameaça é a área clínica, que se empenha em barrar os avanços da língua de sinais e tornar os surdos implantados e oralizados, seguindo a vertente ultrapassada do oralismo. Alguns especialistas em implante coclear são esclarecidos e promovem o uso da língua de sinais e o bilinguismo, mas a maioria dos médicos não aceitam, são oralistas radicais contra as línguas de sinais e, se esse movimento ganha força, pode ser um risco de restrição da língua. São vários os riscos que devem ser estudados para termos cautela ao preservar a língua, e dentro da sociolinguística podemos aprofundar esses temas e muitos outros. Ainda faltam pesquisas que vejam o uso social da língua, que observem na interação dos falantes na escola e fora da escola e que respondam se existe influência do português ou não, se o contato com os ouvintes muda o jeito do surdo de sinalizar, se é diferente entre os surdos. São muitas questões importantes a serem pesquisadas. Como explicar o que é a literatura da Libras? É um tema muito amplo, um campo garimpado por muitos pesquisadores, surdos e ouvintes. Nesse cenário já temos vários focos. Por exemplo, a literatura da Libras para crianças das séries iniciais. Como desenvolver as atividades de sala? Apenas com a leitura? Não, existem diversas possibilidades. E o foco nos estudos da translatologia. Como formar intérpretes de teatro? Quais são as técnicas que eles devem aprender? Ou como se preparar para atuar em gravações? São assuntos da literatura onde se discute as adaptações linguísticas, regras e padrões como a repetição de sinais, a variação de velocidade, as configurações das mãos e uma infinitude de outros aspectos dos quais a principal pesquisadora brasileira é a Fernanda Machado, que publicou sua dissertação e tese, respectivamente, em 2013 e 2017,
e investiga o ritmo dos movimentos. E a Marilyn Mafra, que na sua dissertação de 2014 e sua tese de 2018 contribuiu muito para o desenvolvimento das pesquisas linguísticas em literatura. Mas o que seria a literatura? Será que ela se resume em produção escrita? A literatura da língua portuguesa, sim. No entanto, a literatura da Libras é diferente e conta com produções na modalidade de uso oral da Libras, em apresentações que sinalizam essa língua de forma artística, livre, desprendida dos sinais dicionarizados, onde esses textos orais são construídos poeticamente para expressar as vivências e sentimentos de indivíduos que foram vítimas de opressão e usam essa arte para se posicionar como sujeito livre e com direito à língua. São poesias com a mesma identidade, a identidade surda. O teor dessas produções não são queixas da falta de algo, dessa visão oralista que enxerga a surdez negativamente. Os surdos se reconhecem positivamente. Outro aspecto que deve ser estudado dentro da linguística são as marcas prosódicas, a variação do volume, a dimensão dos sinais no espaço, na expressão do corpo e da face. A literatura da Libras pode assumir a função de valorizar aqueles que usam essa língua. Imagine uma escola onde as histórias são contadas em sinais às crianças. Isso as cativa e transmite conhecimentos de mundo, questões morais, o que é benéfico ou maléfico e os perigos da vida. E nas contações de histórias, as experiências de vida são compartilhadas com as crianças. As formas de registro desses textos são o vídeo em Libras ou a escrita de sinais, recursos que podem ser explorados de diversas formas pela literatura. Em produções audiovisuais, a sinalização pode ser apresentada com a variação dos planos. O uso dessa técnica sobre como destacar detalhes das configurações manuais ou expressões faciais é investigada por Nelson Pimenta e Saulo Vieira. A literatura surda também engloba outras artes visuais, como as pinturas, que salientam olhos e mãos, marcas da cultura surda. Percebem-se características e estratégias diferentes nas sinalizações da literatura para crianças e para adultos. Nas contações de história, como as contações de fábulas, podemos transmitir lições de moral através das gerações. E temos as piadas da cultura surda, que são compreendidas apenas pelos que compartilham a cultura. Também temos apresentações folclóricas ensaiadas para espetáculos teatrais. Além disso, há grupos que pesquisam a antologia da literatura surda e a dividem em assuntos como feminismo ou direitos das crianças surdas, que precisam ser catalogadas e compor o corpus da Libras. Esses registros podem auxiliar nos trabalhos das escolas, como, por exemplo, ao apresentar as lutas das gerações anteriores da comunidade surda e suas conquistas, como a criação da FENEIS, ajudam as crianças a construir sua identidade surda e perceber que, assim como essas referências, elas também são capazes. É costume dos membros da comunidade surda sempre organizar encontros para praticarem a sinalização, reunindo-se em bares, escolas e associações, pois eles anseiam apresentar peças teatrais e contar histórias. Também sentem prazer em prestigiar sua arte como espectadores. Nesses eventos, é comum formarem rodas de conversa, para debater suas percepções das técnicas apresentadas no palco, para pensar o aperfeiçoamento da arte e os efeitos da poesia, unindo o útil ao agradável. Com base em todos os pontos discutidos neste artigo, podemos concluir que a Libras traz uma complexidade muito grande para ser estudada. Diferente das línguas vocalizadas, cujas formas de registro não são aproveitadas pelas línguas de sinais, estas utilizam outras formas de registro que são extremamente difíceis de se analisar. Os dados parecem ser evanescentes como o ar, mas são preciosos e podem ser investigados. Porque a Libras é uma língua visual, e essa visualidade traz uma riqueza de detalhes em imagens, que precisa ser explorada, e para isso devemos estimular o surgimento de novas pesquisas. O mais importante nos estudos linguísticos, relacionado ao que eu capitulei anteriormente, é a necessidade de avançar, porque é fundamental que essas pesquisas sejam desenvolvidas e busquem suas bases nos estudos linguísticos. Por isso, a academia precisa acreditar e estar disposta a incorporar, de fato, a Libras, com a abertura de novas linhas de pesquisa dentro de novos programas de pós-graduação. As universidades que ainda se fecham deveriam olhar para fora e ver tantas outras com cursos de letras libras abertos e tantos alunos ansiando continuar sua pesquisa no mestrado e doutorado. E esse arcabouço poderia alavancar o bilinguismo. Então, é importante ter uma visão ampla e aceitar que esses novos acadêmicos possam expandir as pesquisas. É essencial que pesquisadores surdos façam parte dos grupos de pesquisas do mestrado e doutorado, e que não tenha apenas um,
mas vários pesquisadores surdos nos grupos, pois cada um trará uma perspectiva diferente sobre os temas das pesquisas. Também é importante que os surdos defendam seu espaço na universidade, sem o domínio da língua portuguesa, mas com o uso da língua de sinais para desenvolver suas capacidades intelectuais ao compartilhar sua vida e aprender no convívio acadêmico. É primordial ter verba, e para recebê-la nós temos batalhado muito atrás de fomento, e quando a recebemos, tem sido destinada toda para promover as pesquisas da Libras, pela carência que temos de bolsas para transcritores dos vídeos e de equipamentos para filmagem, porque as pesquisas nessa área são dispendiosas pelos recursos de gravação e transcrição. Portanto, precisamos de mais verba. E precisamos pensar a formação dos tradutores e intérpretes. O que podemos fazer para melhorar sua formação? Acreditamos que os dados do corpus poderão nos dar essa resposta. E para os professores de Libras como L1 ou L2, o que difere no ensino dessas duas modalidades? E quais metodologias bilíngues devem ser aplicadas a cada faixa etária e a cada contexto de aquisição? Aqueles com atrasos e outros que tiveram contato com a Libras enquanto bebês não devem ser ensinados da mesma forma. Então, como fazer? O corpus poderá nos ajudar. E esses dados podem servir ainda para aperfeiçoar os dicionários. Não apenas uma lista de sinais, mas dicionários que apresentem explicações e excertos da língua em uso e a epistemologia dos sinais. Portanto, recapitulando, a área da linguística aplicada é bastante ampla. Nela, há um campo em que podemos tratar da educação bilíngue, neste momento que é de extrema importância no Brasil, por conta do PNE de 2014, que orienta para a educação bilíngue em âmbito nacional, sendo necessário incentivo de políticas públicas nas escolas que tenham surdos para promover a educação bilíngue pensando em formas de executá-la. Pesquisas em linguística aplicada são bastante importantes, pois tratam tanto da educação de crianças surdas, tendo a Libras como L1, e também a Libras para ouvintes como L2. São metodologias distintas, e os estudos nos fazem entender sobre como proceder nesses dois diferentes casos. Além disso, a criança surda adquire letramento e alfabetização no português como L2. Faltam pesquisas sobre esses assuntos que sejam vinculadas à área da Libras, que possam contribuir para o desenvolvimento da educação bilíngue. A formação para profissionais na área da tradução e para professores se desenvolverão conforme as pesquisas forem contribuindo para essas formações. No caso dos tradutores e intérpretes, essa formação é bastante recente, e para que ela se aprimore cada vez mais, é necessário que mais pesquisas sejam desenvolvidas. As pesquisas na área da linguística podem fomentar a área da tradução e interpretação nesses avanços, bem como a área da formação de professores de Libras e professores bilíngues. É necessário que haja um meio de formar este professor bilíngue. Assim, os estudos na área da linguística são necessários para essa formação. Essas diversas áreas e segmentos são possibilidades de pesquisa e são bastante importantes. Concluindo, este artigo apresenta uma visão geral sobre o tema, pois trata-se de um tema bastante complexo para uma publicação deste porte. Porém, é importante observar a relevância dessas pesquisas para o avanço de produções no Brasil, sendo um momento bastante especial em que essas pesquisas na área da Libras precisam se desenvolver para o amadurecimento da área da Libras. Para finalizar, esta é uma publicação de destaque, por ser a primeira no periódico da Abralin a ser publicada diretamente em Libras, como nos foi solicitado que essa publicação fosse feita diretamente em Libras. Sendo o primeiro periódico do Brasil, trata-se de um marco bastante importante, pois demonstra uma abertura na produção de conhecimento e prova que essas pesquisas podem ser feitas e publicadas diretamente em Libras. Este é o momento de celebração da Libras, como uma língua oficial e reconhecida no meio acadêmico. E agora que a Libras pode ser difundida como uma língua de produção de conhecimento, é preciso continuar a publicar dissertações, teses e artigos de pesquisa diretamente em Libras. Portanto, este é o primeiro passo no caminho de que muitas publicações sejam feitas em todo o Brasil. Sendo uma referência mundial, é importante dar continuidade a este trabalho.